A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 1. Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Domingo. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Ler com oração. O homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2, parte B. O apóstolo Pedro recomenda aos jovens que sejam submissos aos mais velhos, cingindo-se de humildade, a fim de ser exaltados pelo Senhor. 1 Pedro 5, 5 a 6. Já os mais velhos não devem oprimir os mais jovens. Tratemo-nos uns aos outros com humildade. O princípio de submissão foi instituído por Deus. Portanto, devemos obedecer às leis e às autoridades, embora isso não signifique concordar inteiramente com elas. Entretanto, nunca devemos ter uma atitude de rebelião ou revolta, pois isso não é aprovado pelo Senhor. Lúcifer foi criado de maneira perfeita, cheio de formosura e sabedoria. Mas a soberba entrou em seu coração, e ele pensou que Deus o escolheria como co-rei para cuidar da criação. Quando Deus escolheu seu filho para governar as nações, Lúcifer se rebelou e se tornou adversário de Deus, sendo lançado à terra. Deus resiste aos soberbos. A palavra resistir, em grego, é antitassomai, que significa colocar-se contra, como alguém que organiza um exército para a batalha. Logo, é como se Deus organizasse um exército para lutar contra o soberbo. Por essa razão, tanto na Bíblia como na história da humanidade, nenhum rebelde prosperou e todos tiveram um triste fim. Em contrapartida, Deus concede graça aos humildes, ou seja, Ele próprio supre suas carências, pois esses reconhecem sua pequenez, insuficiência e pecaminosidade diante da grandeza, do poder e da santidade de Deus. Isaías 66 registra que Deus deseja habitar naquele que tem espírito humilde e ama reverentemente sua palavra. Versículos 1 a 2. Os que têm tal atitude consideram os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3. E isso gera unidade na igreja. Essa unidade é poderosa como um raio laser, que concentra todos os raios em uma só direção, no mesmo ciclo e na mesma frequência, colimados e coerentes. Os raios dão ao laser uma força tremenda, capaz de cortar até mesmo o aço e atingir longas distâncias. Da mesma maneira, quando a igreja está unida, as portas do Hades são derrubadas. Sabendo disso, Satanás, nestes 20 séculos de história da igreja, promoveu a inveja e a competição entre os membros do corpo, causando divisões. Graças ao Senhor, a palavra está restaurando a unidade entre nós e é uma arma poderosíssima para lutarmos contra o reino das trevas. O caminho da bênção é seguir os passos de Jesus, que não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 5 a 11. Ao nome de Jesus, todo joelho deve dobrar-se e toda boca terá de confessar que Ele é o Senhor. O apóstolo Pedro também nos encoraja a lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5, 7. Não é lançar uma de cada vez, mas é lançar todas elas de uma vez por todas sobre o Senhor, sabendo que Ele é responsável por nós. Assim, viveremos com tranquilidade.
Também não podemos esquecer que há um adversário andando a nosso derredor, pronto para nos devorar. Versículo 8. Portanto, estejamos atentos. Quando parece que estamos bem, Paulo nos adverte. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Estejamos a todo tempo vigilantes e jamais nos distanciemos da palavra. Todos os que caíram andavam distantes da palavra. Se nos mantivermos bem perto dela, praticando-a, não seremos vítima do leão devorador. Na África do Sul, participamos de um safari, onde vimos leoas espreitando zebras. Quando a zebra fica desatenta, a leoa a agarra e devora. Do mesmo modo, o inimigo nos espreita, esperando um momento nosso de fraqueza para nos derrubar. Por isso, sigamos de perto a palavra, para não cair nas ciladas do diabo. Antes, resistamos-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5:9. Tenhamos em mente que não estamos sozinhos, pois os que lutam pelo reino sofrem conosco. Se por um lado há um adversário querendo devorar-nos, por outro, temos conosco o Deus de toda a graça, que nos supre de sua vida abundante. Ele permite que os sofrimentos venham para nos aperfeiçoar, fortificar e fundamentar, levando-nos à obediência. 1 Pedro 5:10, Hebreus 5:8. Paulo advertiu aos presbíteros da igreja em Éfeso que, após sua partida, surgiriam entre eles lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. Ele os encomendou ao Senhor e à palavra de sua graça. Atos 20:32. A palavra é nossa proteção. Se a seguirmos de perto, seremos guardados. Concluindo sua primeira epístola, Pedro reitera que essa é a genuína graça de Deus e somente nela podemos ficar de fato firmes. Também menciona Marcos, 1 Pedro 5:12-14, o mesmo que viajou com Paulo em sua primeira viagem, Atos 13:5, e o abandonou por causa das dificuldades, capítulo 15:38. Essa menção final demonstra que Marcos acompanhou Pedro e ouviu dele relatos de quando andava com Jesus, o que lhe permitiu escrever um dos 4 evangelhos da Bíblia. O registro também comprova que Pedro escreveu sua primeira epístola na Babilônia, pouco antes da morte de Paulo. Na segunda carta a Timóteo, Paulo mandou Timóteo buscar Marcos, que lhe seria útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. Logo depois, Marcos foi até Roma para ajudar Paulo. Esse rapaz, que no início não suportou o sofrimento, vindo a desistir, depois perseverou e foi útil tanto para Pedro como para Paulo. Essa é uma lição para nós. Deus não quer descartar-nos. Se em certo momento sucumbirmos diante de perseguições, não desanimemos, mas sigamos a palavra de perto e perseveremos até o fim. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.